Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre o recurso de revista. No vídeo anterior falamos sobre o recurso ordinário, tanto o recurso ordinário do 895, inciso 1º, o que ataca a sentença trabalhista, quanto o recurso ordinário do 895, inciso 2º, que ataca a decisão do TRT em matéria de sua competência originária. Aquele recurso ordinário do 895, inciso 1º, que atacou a decisão definitiva ou terminativa da vara do trabalho, ele será julgado por uma das turmas do Tribunal Regional do Trabalho. Dessa decisão do TRT que julgou o recurso ordinário, é que caberá ou não recurso de revista. O recurso de revista está previsto no artigo 896 da CLT. Esse recurso de revista será julgado por uma das 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E as hipóteses de cabimento são as seguintes. Artigo 896 da CLT. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individuais pelos tribunais regionais do trabalho, quando a linha A derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional do trabalho, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariar em súmula ou jurisprudência uniforme dessa Corte, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então essa é a primeira hipótese de cabimento do recurso de revista. A divergência na interpretação jurisprudencial da lei federal. Então o TRT que julgou o recurso de revista, o TRT que julgou o recurso ordinário, ao interpretar a lei federal, divergiu de outro TRT. Mas qual lei federal? Só a lei federal trabalhista? Não. Qualquer lei federal. Pode ser a divergência de um artigo do Código Civil, de um artigo do Código de Processo Civil, de um artigo do Código Penal. Imaginemos o empregado dispensado por justa causa sendo acusado de furto. E ao interpretar o artigo 155 do Código Penal, que trata do furto, o TRT divergiu da interpretação que lhe deu outro TRT que julgou um caso semelhante, um empregado acusado de furto. Então, essa divergência na interpretação da lei federal não se restringe à interpretação da lei federal trabalhista. E a divergência tem que se dar entre o TRT que julgou e outro TRT. Ou entre o TRT que julgou e a seção de dissídios individuais do TST. Ou entre o TRT que julgou e orientação jurisprudencial do TST. Entre o TRT que julgou e precedente normativo do TST. Ou entre o TRT que julgou e súmula do Tribunal Superior do Trabalho, ou súmula vinculante. Havendo divergência jurisprudencial nessas hipóteses, será cabível o recurso de revista, com fundamento na linha A do artigo 896. Há um outro fundamento, a linha B. Na linha B do artigo 896, nós vamos encontrar a seguinte hipótese. B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento de empresa, de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida. Interpretação divergente na forma da linha A. Aqui ocorreu também divergência jurisprudencial, mas não na interpretação da lei federal.
a divergência se deu na interpretação de lei estadual, de convenção coletiva, de acordo coletivo, de sentença normativa ou de regulamento de empresa. Ocorre que o Tribunal Regional do Trabalho divergiu de outro TRT, né? Ou divergiu da SDI do TST, ou divergiu de súmula, de OJ, de precedente, ou divergiu de súmula vinculante. A divergência se deu na mesma forma da linha A, mas a divergência não ocorre com relação à lei federal, mas com lei estadual, ou convenção coletiva, ou acordo coletivo, ou sentença normativa, ou regulamento de empresa, que se aplique não apenas na base territorial do TRT prolator da decisão. No caso de lei estadual é mais difícil o exemplo, mas no passado, no século passado, finalzinho dos anos 90, ainda existiam bancos estaduais. Então vários estados possuíam bancos estaduais. Banespa, Banco do Estado de São Paulo; Benge, Banco do Estado de Minas Gerais; Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro; Barinsul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então vários estados possuíam bancos estaduais. Eram esses empregados públicos dos bancos estaduais, né, regidos por, muitas vezes, leis estaduais. Então poderia existir lei estadual dando alguns direitos a esses empregados públicos. Imaginemos o caso do Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Fazia parte da administração indireta estadual paulista. O Banespa, Banco do Estado de São Paulo, possuía agências em outros estados, como por exemplo em Minas Gerais. Lá em Juiz de Fora, na Avenida Rio Branco, tinha uma agência do Banespa. Então esse empregado do Banespa, lá de Juiz de Fora, se existisse uma lei estadual paulista dando direitos aos empregados do Banespa, esse empregado do Banespa que trabalhava em Juiz de Fora também seria beneficiado por esta lei. E ao julgar uma ação trabalhista envolvendo esse empregado do Banespa de Juiz de Fora, havendo recurso para o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, se o TRT de Minas Gerais divergisse do TRT de São Paulo ou de Campinas na interpretação dessa lei estadual, caberia recurso de revista com fundamento na linha B do 896 da CLT. Mas é mais comum a aplicação dessa linha B quando a divergência se dá na interpretação de cláusula de convenção coletiva, de acordo coletivo, de regulamento de empresa, ou na interpretação de sentença normativa, que se aplique na base territorial que exceda a jurisdição do TRT. Imaginemos uma convenção coletiva dos petroleiros que trabalham na Petrobras. A Petrobras tem empregados no Brasil todo, em quase todo o litoral brasileiro, e inclusive no interior, em cidades do interior, como Paulínia, na região de Campinas, estado de São Paulo, por exemplo. Então, uma convenção coletiva que possa se aplicar a todos os petroleiros, ou um acordo coletivo que se aplique a todos os petroleiros da Petrobras, tendo uma divergência na interpretação de uma cláusula, comportará recurso de revista com fundamento na linha B do 896, ou um regulamento de empresa. Imaginemos uma grande rede de hipermercados, ou de drogarias, ou de lojas de conveniência, lojas que são espalhadas pelo Brasil todo, em vários estados. Se essa grande rede de lojas possuir um regulamento de empresa, todos os empregados estarão sujeitos a esse regulamento de empresa, em qualquer lugar do país em que eles trabalhem. E ao interpretar esse regulamento da empresa
de forma diferente, todos os empregados caberá recurso de revista com fundamento na linha B do 896. Um exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem agências em quase todas as cidades do país. Os empregados do Banco do Brasil estão sujeitos ao regulamento do Banco do Brasil. A divergência na interpretação de uma cláusula do regulamento do Banco do Brasil entre o TRT que julgou e outro TRT comportará recurso de revista, ou a divergência se deu entre o TRT que julgou e a súmula do TST, ou precedente normativo, ou OJ, ou súmula vinculante. Então, nessas hipóteses, caberá recurso de revista com fundamento na linha B do 896. Última hipótese de admissibilidade do recurso de revista, a linha C do 896, que diz: proferidas com violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição da República. Então, o TRT que julgou o recurso ordinário proferiu decisão violando a lei federal ou afrontando direta e literalmente a Constituição da República. Se fosse uma decisão violando a lei federal ou a Constituição da República, do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, os recursos cabíveis seriam o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. Aqui no processo do trabalho, não. A violação à lei federal vai comportar recurso de revista para o TST. A violação direta e literal à Constituição da República também comportará recurso de revista para o TST. No direito processual do trabalho, não há previsão de recurso extraordinário. Não há previsão de recurso especial. Há previsão de recurso extraordinário, mas o recurso extraordinário só pode ser interposto após a última decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Não é possível recorrer diretamente do TRT para o STF. Então, havendo violação à lei federal ou à Constituição da República, o recurso cabível é o recurso de revista, com fundamento na linha C. De forma que, ao recorrer ao TST, contra o recurso, a decisão proferida no recurso ordinário, ao interpor recurso de revista, o recorrente tem que demonstrar em qual das três hipóteses está recorrendo, a linhas A, B ou C. Pode haver mais de um fundamento, mas é necessário citar e demonstrar em qual das hipóteses ele está fundamentando o seu recurso. No recurso de revista, não se admite a rediscussão de provas. É só matéria de direito. A matéria probatória se exauriu no julgamento do recurso ordinário. Aqui no recurso de revista, só se discute matéria de direito. Com relação à divergência jurisprudencial, mencionada na linha A e na linha B do artigo 896, essa divergência jurisprudencial tem que ser específica, diz a súmula 296. A divergência jurisprudencial que justifica o recurso de revista com fundamento nas alíneas A e B tem que ser específica. Súmula 296. Recurso. Divergência jurisprudencial. Especificidade. Primeiro, a divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram.
Segundo, não ofende o artigo 896 da CLT, decisão de turma que, examinando pressupostos concretos de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, conclui pelo conhecimento ou desconhecimento do recurso. A divergência tem que ser específica. Significa dizer, se o acórdão recorrido abordou 5 temas, nós teremos que encontrar um acórdão divergente abordando os mesmos 5 temas de forma divergente. Não podemos pegar um acórdão para impugnar, para divergir desse tema, um outro acórdão para divergir deste tema, um outro acórdão para divergir deste tema, um outro acórdão para divergir desse tema e um outro acórdão para divergir deste tema. Nós não podemos usar 5 acórdãos diferentes para divergir deste acórdão que tratou dos 5 temas. A divergência específica significa que o acórdão divergente tem que tratar dos mesmos temas de forma divergente. Isso é muito difícil de encontrar, mas é o que é o que está previsto na súmula 296. A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que ensejaram. É claro que se a divergência diz respeito à súmula, a súmula vai tratar de temas específicos, né? Agora, como é que se comprova essa divergência jurisprudencial? A comprovação da divergência jurisprudencial nós vamos encontrar na súmula 337 do TST. Uma súmula longa que estabelece comprovação da divergência jurisprudencial, recursos de revista e de embargos. Primeiro, para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente, a linha A, junte certidão ou cópia autenticada do acórdão, paradigma, ou cite a fonte oficial ou o repertório autorizado em que foi publicado. Então, uma das formas de se comprovar a divergência é não apenas citar o acórdão divergente, mas apresentar uma cópia autenticada do acórdão divergente. Outra hipótese é citar a fonte oficial em que foi publicado aquele acórdão. Existem revistas especializadas em publicar acórdãos do TST, dos Tribunais Regionais do Trabalho. Não é qualquer revista, ela tem que ser repertório oficial de jurisprudência. Se a revista é repertório oficial de jurisprudência, como por exemplo a revista LTR, a revista Nacional de Direito do Trabalho, são repertórios oficiais de jurisprudência. A própria revista do TST, você pode citar o número da revista e a página em que foi publicado aquele acórdão. B. Transcreva nas razões recursais as emendas e ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. Então tem que fazer uma demonstração analítica dos pontos divergentes dos acórdãos. Inciso 2º da súmula 337. A concessão de registro de publicação como repertório autorizado de jurisprudência do TST torna válida todas as suas edições anteriores. Então, às vezes, uma revista ela não era repertório de jurisprudência do TST. A partir do momento em que ela se torna repertório de jurisprudência, as publicações anteriores à obtenção da autorização para publicar os acórdãos do TST
serão válidas também. Terceiro, a mera indicação da data de publicação em fonte oficial de aresto paradigma é inválida para comprovação de divergência jurisprudencial nos termos do item 1º, a linha A desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo e a ementa dos acordos. Então, o acordo é publicado apenas com o dispositivo e a ementa. Não é o que basta. É necessário você transcrever, juntar todo o acordo e transcrever os pontos de divergência. Muitas vezes os acordos não são muito extensos e a publicação ela é mais restrita. Quarto, é válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso à indicação de aresto extraído de repertório oficial na internet, desde que o recorrente a. transcreva o trecho divergente, b. aponte o sítio de onde foi extraído e c. decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Aqui foi uma grande inovação, né? Antigamente não se admitia que você citasse a jurisprudência obtida na internet, não se admitia. Mas na ocasião eu comentava em sala de aula com os meus alunos, isso deve mudar, porque nós caminhamos para o processo judicial eletrônico. Não faz sentido desprezar a internet e a jurisprudência publicada no site dos tribunais. Eu dizia, logo o Tribunal Superior do Trabalho há de modificar o seu entendimento, admitindo que a jurisprudência possa ser citada como fonte o endereço eletrônico do tribunal que proferiu a decisão. E agora o TST, modificando a redação da súmula 337, passa a admitir que você cite o endereço eletrônico do tribunal em que publicou o acórdão, com as exigências do item 4º da súmula 337. E por fim, quinto, a existência do código de autenticidade na cópia em formato PDF do inteiro teor do aresto paradigma juntado aos autos torna equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação. Então, nós temos várias formas de comprovar a divergência jurisprudencial, mas todas têm que ser observadas. Caso contrário, o recorrente não estará satisfazendo as exigências do artigo 896 para que o recurso seja conhecido. Ademais, a divergência jurisprudencial tem que ser atual, não se admitindo o recurso se ultrapassada por súmula, precedente, orientação jurisprudencial ou iterativa, repetida e notória, conhecida, jurisprudência do TST. Neste sentido, já existia o entendimento do TST na súmula 333. A súmula 333 dispõe: recurso de revista, conhecimento, não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula é de 2009. Depois, houve uma modificação na CLT e o artigo 896 teve o acréscimo do parágrafo 7º. O parágrafo 7º do artigo 896 passou a adotar o mesmo entendimento. Em 2014, acrescentado o parágrafo 7º ao 896, ele passou a dispor: a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal
a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Um dos maiores juristas que o Brasil já teve se chama Miguel Reale. No seu livro Teoria Tridimensional do Direito, tese que ele sustentou, ele fala de fato, valor e norma. Então, essa divergência jurisprudencial muitas vezes era alegada. Fato. Os tribunais, não havia norma regulamentando. De tanto apreciar a matéria, os tribunais valoraram e o TST passou até a uniformizar a jurisprudência. Valorou. Súmula 333. Em 2014, o legislador veio e normatizou. Parágrafo 7º do 896. Então, aquela divergência que muitas vezes se alega não é divergência. Acórdãos que são antigos ou decisões recentes em desconformidade com a súmula, com a jurisprudência uniformizada do TST, não permitem que se modifique a decisão, contrariando súmula, OJ, precedente, porque representa a uniformização da jurisprudência. Então, os acordos que supostamente divergem não podem servir de fundamento para decisões que contrariem a súmula, o precedente ou a OJ do TST, e nem contrariem decisões do Supremo Tribunal Federal. Há mecanismo para reforma e modificação da súmula do TST, mas enquanto não houver modificação, aquela decisão, objeto de uniformização da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, deve ser seguida. Não é súmula vinculante, mas será súmula impeditiva de recurso, conforme nós veremos. Então, aquele acórdão supostamente divergente, ele não servirá para fundamentar o recurso de revista com base na linha A e B do 896. Se aquela jurisprudência que você invoca para sustentar a sua tese já estiver ultrapassada por súmula, precedente, OJ ou repetida e conhecida jurisprudência do TST. No procedimento sumaríssimo, só se admite recurso de revista por violação à súmula do TST ou à súmula vinculante e violação direta e literal à Constituição da República. No rito sumaríssimo, a divergência jurisprudencial que não seja a violação à súmula do TST ou súmula vinculante não comportará recurso de revista. A violação à lei federal no sumaríssimo também não comportará recurso de revista. Somente comportará recurso de revista a divergência jurisprudencial no rito sumaríssimo quando houver violação, contrariedade à súmula do TST, à súmula vinculante ou violação direta e literal à Constituição da República. Neste sentido, o TST já havia aprovado a súmula 442 em 2012, dizendo: procedimento sumaríssimo, recurso de revista, fundamento em contrariedade à orientação jurisprudencial, inadmissibilidade, artigo 896, parágrafo 6º da CLT, acrescentado pela Lei 9.957, de 12 de janeiro de 2000. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à Constituição Federal, está limitada à demonstração de violação direta a dispositivos da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial deste tribunal. Livro 2º, título 2º, capítulo 3º,
do regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, ante a ausência de previsão no artigo 896, parágrafo 6º da CLT. O que diz o parágrafo 6º do artigo 896, ele foi derrogado pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista derrogou os parágrafos 3º e 6º, né, o parágrafo 6º mencionado aqui na súmula 442. Mas o parágrafo 9º do artigo 896 dispõe: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta à Constituição Federal. Então, são apenas nessas hipóteses que se admite recurso de revista no procedimento sumaríssimo. É cabível também recurso de revista na execução trabalhista, quando a decisão violar a lei federal, ou quando houver divergência jurisprudencial e também ofensa à Constituição da República, né? Nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas. O recurso de revista possui pressuposto específico de admissibilidade. Esse pressuposto específico de admissibilidade do recurso de revista está previsto no artigo 896, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, dígito A, o qual estabelece que para o conhecimento do recurso de revista deve haver indicação, né, do trecho da decisão recorrida, que substancia o pré-questionamento da controvérsia, objeto do recurso de revista. Deve haver também indicação de forma explícita e fundamentada da contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST que conflite com a decisão regional. Deve também haver exposição das razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição da República, de súmula ou AJ, orientação jurisprudencial, cuja contrariedade seja apontada. É necessário também transcrever, no caso de preliminar de nulidade de julgamento por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos de declaração, em que foi pedido o pronunciamento sobre quesito veiculado no recurso ordinário, e o trecho da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Então verificamos que não é tão simples assim ter um recurso de revista conhecido. Em 2001, foi acrescentado à CLT o artigo 896, dígito A. Esse artigo 896, dígito A, fala da transcendência. Os recursos de revistas deveriam apresentar transcendência com relação aos reflexos de natureza jurídica, econômica, política, social ou jurídica. O objetivo era reduzir os recursos no TST. Durante muito tempo houve resistência do próprio Tribunal Superior do Trabalho em aplicar esse artigo 896, dígito A, falando da transcendência. Alguns ministros entendiam que aplicar a transcendência como
um dos requisitos para admissibilidade do recurso de revista, impediria que muitas causas chegassem ao Tribunal Superior do Trabalho de empregados. Apenas as grandes empresas conseguiriam demonstrar essa transcendência. Então, durante muito tempo, o TST não aplicou essa transcendência. Mas a reforma trabalhista regulamentou o que vem a ser transcendência, acrescentando ao artigo 896, dígito A, parágrafos, e estabeleceu que a transcendência econômica será representada pelo elevado valor da causa. A transcendência política decorrerá do desrespeito à instância recorrida, né, com relação à jurisprudência sumulada do TST ou do STF. Então, quando o TRT julga contra a súmula do TST ou julga contra entendimentos do STF, haverá transcendência do ponto de vista político. A transcendência do ponto de vista social é a postulação pelo reclamante, recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado. E a transcendência jurídica diz respeito à existência de questão nova em torno da interpretação da legislação federal. Chegando no TST o recurso de revista, o relator monocraticamente denegará seguimento ao recurso de revista que não demonstre transcendência, cabendo agravo dessa decisão para o colegiado, conforme prevê o artigo 896, dígito A, parágrafo 2º. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo dessa decisão para o colegiado. Agravo regimental, né? Então, aqui a transcendência, os indicadores de transcendência que eu mencionei estão previstos no parágrafo 1º do artigo 896, dígito A. Entendendo o relator que não há indicação da transcendência, em decisão monocrática, ele negará seguimento ao recurso. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Isso está previsto no parágrafo 3º do artigo 896, dígito A. Apenas 5 minutos, muito pouco tempo. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal, conforme prevê o parágrafo 4º do 896, dígito A. Ou seja, o relator negou o seguimento ao recurso de revista, o recorrente agravou, o agravo foi julgado, ele pôde sustentar oralmente em 5 minutos o seu agravo, aí esse agravo é julgado pela turma do tribunal, e se a decisão mantiver a decisão do relator de não admissibilidade do recurso de revista, né, essa decisão será irrecorrível. Parágrafo 4º do artigo 896, dígito A. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do mesmo tribunal. É irrecorrível também a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Parágrafo 5º do artigo 896, dígito A. Aqui a situação é outra. Foi interposto o recurso de revista. O recurso de revista não foi admitido. Contra a decisão de não admissibilidade do recurso de revista, cabe agravo de instrumento.
ao julgar o agravo de instrumento, se ele for provido, o recurso de revista será apreciado, mas se no julgamento do agravo do instrumento o relator entender que estão ausentes os pressupostos de transcendência do recurso de revista, ele também negará seguimento, negará provimento ao agravo de instrumento. E essa decisão será irrecorrível. O juízo de admissibilidade do recurso de revista é exercido pela presidência dos tribunais regionais do trabalho e limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, não abrangendo o critério da transcendência das questões não veiculadas. Quem analisa a transcendência é apenas o Tribunal Superior do Trabalho, apenas o relator do recurso de revista, conforme dispõe o parágrafo 6º do artigo 896, dígito A. Ou seja, o presidente do TRT só vai verificar se cabe recurso de revista em uma das hipóteses das alíneas A, B ou C do artigo 896. Se foram satisfeitos os requisitos para demonstrar a divergência jurisprudencial nas hipóteses das alíneas A e B, mas a análise da transcendência necessária para o conhecimento do recurso de revista, essa é feita pelo relator, pelo ministro relator no TST, e não pela presidência do TRT. Em 2014, a Lei 13.015, de 21 de julho, incluiu na CLT diversos artigos dispondo sobre os procedimentos dos recursos repetitivos e valorizando a observância da jurisprudência uniformizada dos tribunais e principalmente do TST e do STF. Porque muitas vezes a parte imagina possuir um direito, mas aquele tema já foi objeto de uniformização da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Em um acórdão brilhante, relatado pelo saudoso ministro Milton de Moura França, ele falava das decisões que contrariavam súmulas do TST. E diziam que essas decisões que contrariavam súmulas do TST criavam na parte falsas expectativas. A parte acreditava possuir um direito que o Tribunal Superior do Trabalho, após longas discussões, uniformizando a jurisprudência e aprovando aquela súmula, já havia reconhecido em sentido contrário, com desgaste de tempo e de dinheiro, desnecessariamente, e em desprestígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário. É por isso que o artigo 400, que a súmula 445 do TST também passou a tratar da chamada súmula impeditiva de recurso. Então, a súmula 445 do TST dispõe: inadimplemento de verbas trabalhistas, frutos, posse de má-fé, a indenização por frutos recebidos pela posse e má-fé, previsto no artigo 1216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta direitos sociais, mostra-se incompatível com o direito do trabalho, sendo devidas em caso de inadimplemento. Não. Essa súmula não tem relação com o tema, eu me equivoquei. Mas o fato é, se a decisão recorrida estiver em conformidade com a súmula do TST, indicando-a, o ministro relator poderá negar seguimento ao recurso de revista. O mesmo ocorrendo com relação aos embargos e ao agravo de instrumento. Então, apenas indicando a súmula, nega-se seguimento ao recurso. Procedimento que também foi adotado no Código de Processo Civil. Então, sobre a divergência, sobre o recurso de revista, são essas as nossas observações. No próximo vídeo, falaremos sobre o recurso de embargos no TST. Até lá!